eu havia ido com a multidão. Fui com elas à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará a tua misericórdia de dia em dia. De noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueces de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da face e o meu Deus. Aleluia. Obrigado. Irmãos, essa é uma passagem muito maravilhosa. Quando esse tema, o culto da saudade, eu me lembrei dessa passagem. Quando Davi, essa aqui foi uma passagem que os filhos de Corá escreveram sobre uma situação no qual Davi estava passando. Segundo os estudos, irmãos, esse salmo foi escrito quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E num momento de dor, de tormento, de tristeza, de uma depressão profunda, ele começa a questionar a Deus. Por que de tantas coisas estavam acontecendo sobre a vida dele? Mas quando nós voltamos lá no passado de Davi, tudo que ele estava passando era consequência de um erro que ele cometeu. Eu não sei se todos aqui conhecem a história, né? Quando Davi, ele comete um adultério com Betseba. E além de cometer o adultério, ele ainda trama a morte do seu esposo. E lá em 2 Samuel, no capítulo 12, o Senhor levanta o profeta Natan para repreender a Davi. E no versículo 10, a partir do versículo 9, o Senhor começa a falar: Davi, porque tu desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque o que tu fizeste no oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então, irmãos, o que Davi estava colhendo lá em Salmos 42, ele tinha plantado lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Ele fez algo em oculto perante o Senhor, achando que estava tudo certo. Ele pecou, e para resolver o problema do pecado, para ocultar o pecado que ele tinha feito, ele falou assim, para ninguém descobrir, né, que Betseba está grávida, eu vou mandar o esposo dela para casa, ele vai se deitar, e depois ele vai falar assim: o filho é dele. Só que, irmãos, Urias, ele era fiel a Davi. Urias, ele não tinha um coração enganoso diante de Davi. Ele honrava quem ele prestava o serviço. E ele falou assim: não, se os meus colegas estão lá na batalha, eu não vou repousar com minha esposa, eu vou ficar aqui perante da porta, como todos ficam. E quando Davi percebeu que Urias não tinha se deitado com sua mulher, ele teve que arrumar um outro plano. E o plano era o seguinte: mandar à frente da batalha. E Urias morreu. E aí Davi toma Betseba como esposa. Só que, irmãos, o Senhor, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. O Senhor, ele é um Deus de justiça, ele tem uma balança justa.
E aquele filho, né, o qual Davi teve com Betseba, o Senhor tomou para si como consequência do pecado. E não foi somente isso que o Senhor falou para Davi, não foi somente o filho, o Senhor falou que por causa daquele pecado, a espada jamais iria da sua casa. Irmãos, o Senhor em vários momentos, por causa dos erros de Davi, Ele coloca escolhas diante de Davi. O Senhor, em um dado momento, quando Davi pecou, contando o povo que o Senhor não permitiu que ele contasse, o Senhor deu 3 opções para Davi: cair na mão dos inimigos, ser ferido por uma praga mortal durante um período pelo anjo, ou então ele escolher que os seus inimigos o perseguissem. Mas Davi, ele lembra do Deus misericordioso. Ele fala para o Senhor: Deus, eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair na mão dos homens, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso. E nesse Salmo 42, quando nós lemos da necessidade da alma de Deus, é o momento, irmãos, em que Davi estava experimentando aquilo que Deus falou com ele: que a espada não sairia da sua casa, que os seus adversários perseguiriam dia após dia. E aqui, quando ele foge de Absalão, ele começa a ter sede, necessidade de Deus. Ele não pode cultuar em Jerusalém, porque o povo já estava contra ele. O seu filho já tinha conquistado uma grande parte do povo, e ele fugia diante da face do seu filho. E aqui começa o Salmo 42: como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus. Irmãos, vocês já viram quando um leão está para pegar uma presa, o quanto que ela corre, o quanto que ela necessita de um esconderijo, de um auxílio, de um socorro? A palavra aqui está usando servo, porque era um animal que ele conhecia na época, era um animal que ele tinha experiência, e para expressar aquilo que ele estava descrevendo, a dor que ele estava descrevendo naquele momento. Porque o servo, quando ele está sendo caçado, a água é o esconderijo dele, é o socorro dele. Por quê? Quando ele entra na água, o cheiro dele desaparece, o inimigo perde o rastro dele. E aqui Davi, ele começa a falar: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a tua face, Deus. Irmãos, quantas pessoas já não têm mais sede de Deus? Quantas pessoas já não sentem mais vontade de estar na presença de Deus? Quantas pessoas já não têm mais desejo de falar com Deus? E aqui Davi, ele começa a lembrar: as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, enquanto os inimigos dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quantos de nós, irmãos, às vezes estão sentindo uma dor tão grande, e o inimigo está à nossa porta perguntando: por que tu permaneces na igreja? Por que tu permaneces diante de Deus? Por que você permanece na igreja? Por que você permanece orando? A sua vida não muda, a sua história não muda. E o inimigo nos afronta. E o inimigo, ele tenta nos trazer à memória a desgraça que um dia nós cometemos lá no passado. O inimigo, ele tenta trazer-nos à memória tudo aquilo que um dia foi frustração na nossa vida, tudo aquilo que foi declínio em nossa vida, tudo aquilo que nós estamos tentando superar dia após dia, e Satanás fica tentando perturbar a nossa alma. E aí ele fala: quando eu me lembro disso, eu me derramo no teu altar, eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Irmãos, quantos de nós lembram da alegria de quando nós nos convertemos a Cristo, da alegria de adorar ao Senhor, de querer estar na tua presença, de falar como Deus salvou, como Deus libertou, como Deus resgatou com mão forte as nossas vidas?
Senhor e hoje ele não podia. Naquele momento ele não podia porque ele estava fugindo. E quando ele estava fugindo, parecia que a presença do Senhor também fugiu dele, porque ele começa a questionar: por que está batida minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? E quantos de nós, irmãos, não ficamos perguntando: Senhor, de onde está vindo essa dor? Quantos de nós aparentemente temos tudo, irmãos, está tudo certo, mas tem uma dor que não sara dentro da nossa alma, uma dor que ninguém consegue explicar, uma dor que ninguém sabe decifrar o que está passando, e nós começamos a perguntar: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, quando Davi começa a falar isso aqui, eu começo a imaginar a minha vida, porque eu já fiz esses questionamentos diante do Senhor. Aparentemente estava tudo certo, mas um vazio tão grande. E esse vazio, irmãos, não era preenchido pelo dinheiro, não era preenchido pelas festas, não era preenchido pelas amizades. Esse vazio era somente preenchido por Deus. Mas Davi, ele se lembra, ao mesmo tempo, ele começa a repreender Satanás. Ele começa a falar: Satanás, não, você não vai ter domínio sobre a minha mente, sobre o meu coração. E ele tem a resposta, fala assim: espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Irmãos, que nessa noite nós possamos fazer essa oração de Davi. Hoje é o último dia que a minha alma vai sofrer por alguma coisa, porque eu vou esperar em Deus, porque eu vou confiar que eu ainda louvarei pela salvação que Ele há de me oferecer. Que apesar de todas as dificuldades que eu estiver passando, eu vou crer que dentro de mim o Senhor, Ele vai responder as minhas orações. E ele começa a falar: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porque eu lembro da terra do Jordão, eu lembro desde os Hermonitas, desde o pequeno monte, e a palavra do Senhor fala aqui que um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas, os teus vagalhões têm passado sobre mim. Mas o segredo está aqui, irmãos, no versículo 8. Contudo, o Senhor mandará a tua misericórdia dia após dia. Aleluia. Então Davi entendeu que, em meio àquela luta toda, em meio a tudo aquilo que o Senhor tinha manifestado a ele, o motivo dele estar passando por tudo aquilo, ele lembrou que o Senhor é um Deus misericordioso. Ele lembrou que o Senhor, Ele apaga as nossas transgressões, e que a misericórdia dele pode durar até 1000 gerações, porque ele fala assim: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Aleluia. Sabe qual foi o segredo aqui, irmão? Sabe qual foi a chave que virou na mente de Davi? Quando ele falou que um abismo chama outro abismo, se nós ficarmos dando ouvido à voz de Satanás, ele vai nos levar para o inferno. Quando nós estamos tristes, passando por momentos de dificuldades, irmãos, nós não podemos dar a voz do inimigo que diz que não vai dar certo, que diz que nós não vamos vencer, que diz que nós nascemos errado e vamos morrer errados. Não, irmãos. O Senhor diz que nós somos filhos amados, filhos escolhidos. A palavra do Senhor diz que nós somos a menina dos teus olhos. Então toda voz que Satanás
que o anjo do Senhor dirigiu a Josué e falou: sai de ti, Satanás, eu te repreendo, porque eu purifiquei, eu lavei, eu estou vestindo de vestes novas, eu estou colocando uma mitra limpa na sua cabeça. Então nós possamos fazer da mesma forma. Eu te repreendo, Satanás, quando Satanás querer trazer à tona tudo aquilo que nós já vivemos, que não é mais nós. Porque, irmãos, é incrível, nós podemos fazer 1000 coisas certas, uma coisa que nós fazemos errado é a que vai ser manifestada sempre em nós. O inimigo tenta nos rotular todos os dias, o inimigo tenta nos rotular todos os momentos. Se nós prostituímos, agora quer dar uma de santa. Pintou bordou lá no mundo e agora quer dar uma de santa. Se nós usamos droga, usou droga toda a vida, bebeu toda a vida e agora quer dar um de crente. Não, irmãos, é porque nós somos uma nova criatura. E nós não podemos aceitar que esses rótulos permaneçam, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos amou primeiro. Então nós não podemos entristecer o amado Pai com esses pensamentos negativos sobre nós mesmos. E quando o salmista, no versículo 9, ele diz: direi ao meu Deus, a minha rocha, por que se esqueceste de mim? Porque ando me lamentando por causa da opressão do inimigo. Quantos de nós, irmãos, muitas das vezes já perguntamos: Senhor, o Senhor não me vê? O Senhor não me enxerga? Deus, onde está o Senhor para julgar a minha causa? Onde está o Senhor que não vê o que meu adversário tem feito comigo? Mas Deus, Ele não esquece de nós, irmãos. A palavra do Senhor fala assim, que o Senhor Ele pode até se calar por um momento, mas Ele está ali presente. Deus, Ele tem 3 formas de responder nós: não, sim ou espera. Irmãos, tem um filme que eu acho muito legal e eu acho que todo mundo deveria assistir: O Dia do Sim. É um filme que conta a história de um adolescente que achava que os pais eram insuportáveis. E aí, um dia eles são chamados, os pais, na escola, porque os filhos começaram a gravar vídeos, começaram a gravar poemas que denegriam a imagem dos pais. E os pais, muito frustrados, entram na cantina da escola. E o moço da cantina fala assim: vou dar uma solução. Dá um dia do sim para o seu filho. E aí, ele explicou como funcionava o dia do sim. O dia do sim, os pais iam deixar os filhos fazerem o que quisessem. O que quisessem eles podiam fazer. Os pais, em nenhum momento, poderiam dizer não. E aí eles escolheram, a família reuniu, escolheu uma data, todo mundo esperou ansioso. No dia do sim, eles madrugaram e começaram o dia do sim. Fizeram tudo o que queriam. Chegou um dado momento que a adolescente queria ir no show. E aí lá no show, a mãe dela falou, orientou: não vai antes. Mas como é o dia do sim, então ela foi. Ela desafiou a mãe dela, porque a mãe dela sabia o que acontecia no show. E no meio do show, uns rapazes começam a procurar, querer ficar com ela, e ela começa a bater o desespero, irmãos. O desespero bate naquela jovem. Só que o coração da mãe sabia onde encontrar ela. E quando a mãe encontra e socorre ela naquele momento de angústia, ela fala: verdadeiramente você tinha razão. Verdadeiramente você sabia, conhecia os limites. E muitas das vezes nós estamos como essa adolescente, querendo sim para tudo. E muitas das vezes, irmãos, Deus dá um sim.
Eu quero Deus. Nós usamos muito a palavra, por que todo mundo tem e eu não posso ter? Por que todo mundo faz e eu não posso fazer? Irmãos, mas aqui eu aprendo uma lição. Que o não de Deus é melhor do que o sim do diabo. E muitas das vezes Deus fala, espera conosco. Eu queria ter feito uma dinâmica aqui que eu achei muito legal. Mas antes eu precisava conhecer os irmãos. Eu precisava saber quem é que tinha diabetes, quem é que tinha pressão alta, porque a dinâmica era o seguinte, irmãos. Eu ia trazer vários presentes. Chocolates, doces, coisas salgadas. Mas para aquele irmão que era diabético, eu ia dizer um não para ele. Para aquele irmão que tinha pressão alta, eu ia dizer um não para o salgado. E todo mundo ia se questionar aqui. Por que a irmã pode comer o bombom e eu não posso? Por que o irmão pode comer o salgado e eu não posso? E aí, irmãos, nós íamos começar a refletir. Que muitas das vezes nós estamos tão obcecados pelo que está diante dos nossos olhos, que esquecemos que muitas das vezes nós não podemos, porque irá prejudicar a nossa vida. E aí, quando Davi se lembra do que ele tinha feito e que o Senhor estava o repreendendo por causa dos seus pecados, ele começa a falar, então por que está batida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a salvação da minha face e do meu Deus. Então, irmãos, o que eu aprendo nesses versículos é que muitas das vezes nós temos que enfrentar momentos de luta, de sofrimento, sim, mas nós não podemos desanimar diante desses momentos. Antes devemos nos apoiar nas promessas que Deus nos fez, porque Deus tinha feito uma promessa a Davi. Por mais que o Senhor tinha falado a ele que a espada não sairia da sua casa, ele fez uma outra promessa também, que o trono dele jamais seria retirado. Ou seja, por mais que ele pagasse pelos erros dele, o Senhor usaria de misericórdia e levantaria sempre um da casa dele para reinar. Porque a palavra do Senhor lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo, fala que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Então nós possamos crer que nós somos nascidos de Deus e que nós vamos vencer o mundo com suas aflições. Davi, ele confiou nas promessas de Deus para a sua vida. Então ele alcançou a vitória final. E especialmente, sabe o que me alegra, irmãos? Porque Davi, em nenhum momento ele é conhecido pelos seus fracassos. Davi, em nenhum momento ele é conhecido pelas suas derrotas, pelas suas batalhas perdidas. Sabe como Davi é conhecido, irmãos? A irmã Rosileide falou. Fala, irmã Rosileide. Como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar de suas falhas, apesar de suas limitações, ele sabia se prostrar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu pequei. Senhor, pode retirar tudo de mim, mas não retira a tua presença. Senhor, se necessário, pode tirar as riquezas. Se necessário, pode retirar o trono, mas não retira a tua presença da minha vida. E é isso que nesse salmo ele está falando: Senhor, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. A minha alma tem saudades do Senhor, de quando eu louvava da tua casa. Então, irmãos, que possamos, se nós não estamos tendo essa comunhão com o Senhor, se nós estamos sentindo que o Senhor está longe, pode ser que não é o Senhor que esteja longe, pode ser que nós que estejamos longe do Senhor. Essa noite é o momento de nós falarmos: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas limitações. Senhor, eu posso cair 7 vezes, mas eu creio que 8 vezes o
e que possamos crer que apesar da nossa tribulação, a nossa alma ainda louvará o Senhor pela salvação que Ele trará em nossas vidas. Irmãos, eu sei que passou ali 5 minutos, mas eu gostaria de convidar a Carla para estar louvando comigo. O louvor aquieta minha alma. É um louvor que toda a igreja conhece. Eu peço perdão aos irmãos, porque esse hino não é o meu tom, mas é um hino que eu amo louvar Ele ao Senhor. Primeiro para a igreja louvar o Senhor, amém?
E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. E meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Glória a Deus. Os irmãos possam ficar com essa canção e lembrar que todas as vezes que a alma estiver inquieta, lembra que tem um Deus misericordioso e que ouve as nossas orações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.